Oi, eu sou a professora Camila Peixoto e te dou as boas-vindas aqui ao canal Gotas de Química. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações. Se você é novo, se você não é novo, não interessa, dá o like também. Hoje a gente continua o nosso quadro Perfil, onde a gente conhece a história de químicos importantes. Lembrando que a gente agora está seguindo uma ordem cronológica. No episódio anterior nós ouvimos sobre Robert Boyle, estávamos lá no século XVII e agora a gente avança um século, chegamos ao século XVIII e vamos conhecer uma história um pouco curiosa. A gente sabe que na química nós estudamos muita física, inclusive existe uma área dentro da química chamada físico-química. Agora eu queria que você imaginasse a seguinte situação: um médico que resolve estudar química e acaba fazendo grandes descobertas na física. Que confusão, hein? Hoje você vai conhecer um pouquinho da história de Joseph Black, o químico físico. Nascido em 16 de abril de 1728 na cidade de Bordeaux, na França, Joseph Black era filho de pais escoceses, mas que naquela época estavam ali na França trabalhando com o comércio de vinho. Durante seus primeiros anos de vida, ele foi educado em casa por sua mãe até atingir os 12 anos, quando então ele sai e vai para a Escócia estudar, frequentar uma escola. 4 anos mais tarde, ele ingressa então na Universidade de Glasgow para estudar medicina. Naquele momento existia naquela universidade um professor chamado Dr. William Cullen, que além de se dedicar às suas atividades de medicina, ele também se dedicava à química. E ele estava dando uma série de palestras na universidade e aquilo chamou muito a atenção do Joseph Black. Então ele, como um bom aluno, curioso, queria aprender mais, queria se engajar, ele correu atrás e conseguiu o cargo de assistente de laboratório do Dr. Cullen. Eles passaram ali alguns anos trabalhando juntos até que o Dr. Cullen foi convidado para lecionar na Universidade de Edimburgo. E aí ele mudou-se para lá e levou Black junto. Portanto, Black concluiu seu curso de medicina lá em Edimburgo. E apesar de ter ganho notoriedade com o seu trabalho com medicina, Black era apaixonado por química. E ele era um químico muito minucioso, ele fazia anotações detalhadas de todos os resultados, de todas as medições que ele realizava. E só abrindo um parênteses aqui, vale lembrar que esse hábito de anotar, de registrar detalhadamente tudo que era observado nos experimentos, os dados que eram recolhidos, surgiu um século antes, justamente com Robert Boyle, o nosso químico cético. Se você ainda não viu esse episódio, eu vou deixar linkado aqui nos cards e vou deixar também no final do vídeo para que você possa conferir. Agora voltando para a nossa história. O Joseph, ele começou a estudar os gases. Como ele era muito detalhista, muito minucioso, ele acabou fazendo uma descoberta em 1754. Ele descobriu o que nós conhecemos hoje como dióxido de carbono ou gás carbônico. E aí vale lembrar que naquela época não existia a nomenclatura que nós adotamos hoje para nomear os diferentes compostos químicos. Então ele chamou aquela substância aquele gás que ele descobriu de ar fixo. E ele foi além. O Black mostrou que esse ar fixo era produzido pela respiração, pela fermentação e também pela queima do carvão. Isso é uma coisa que a gente já conhece hoje, Toda queima, toda reação de combustão completa, ela vai liberar gás carbônico e água. Então ele conseguiu demonstrar naquela época que um dos produtos dessa queima, dessa combustão, era o ar fixo, hoje gás carbônico. E essa descoberta levou a uma importante conclusão, a de que o ar não é uma substância simples. Existia esse pensamento no século, ali meados do século XVIII, de que o ar era uma substância simples, ou seja, formada pelos mesmos tipos de átomo. Se eu fosse dar um exemplo assim mais concreto, seria como se o ar fosse formado somente por gás oxigênio. E aí, com essa descoberta de Black, percebeu-se que não, que o ar não é uma substância simples, mas sim uma mistura de substâncias diferentes. 2 anos depois, ele foi nomeado professor de Química da Universidade de Glasgow. E ali ele iria passar os seus próximos 10 anos de vida.
Além de lecionar, ele continuou se dedicando à pesquisa, só que agora ele mudou o foco. Ele saiu dos gases e passou a estudar mudanças de fase e, sobretudo, o calor. Naquela época também não existia um consenso, um conceito firmado do que era calor e do que era temperatura. Hoje a gente sabe que são conceitos diferentes. E aí o Black, em 1756, entrou na jogada para tentar resolver este impasse. E ele fez 2 experimentos simples, mas muito interessantes. O primeiro deles, ele pegou um sistema de gelo e água e forneceu calor. E ele percebeu que quando ele fornecia calor, a temperatura desse sistema não alterava, mas a quantidade de água líquida aumentava. Esse foi o primeiro experimento e a gente sabe hoje que se trata de uma fusão. Quando a água derrete, ela está fundindo. Então essa fusão do gelo, a passagem do estado sólido para o estado líquido, ela acontece sempre a uma temperatura constante. No caso da água, a pressão a nível do mar, essa temperatura é de 0 graus Celsius. E você pode fornecer calor, fornecer energia, e essa temperatura não vai alterar até que todo o gelo tenha derretido. O segundo experimento que ele fez foi semelhante, só que agora ele forneceu calor para um sistema que estava em ebulição. Então agora eu tenho um sistema com água fervendo, e quando ele fornecia calor, ele percebia que a temperatura também não alterava. O que acontecia é que aumentava a quantidade de vapor. Hoje a gente sabe que essa mudança de estado do líquido para o gasoso, a vaporização, nesse caso a ebulição, e ela também acontece a temperatura constante. Então, mesmo que você forneça calor, a temperatura vai permanecer constante ali na casa dos 100 graus Celsius, no caso da água, a pressão atmosférica a nível do mar. Então, esse calor que o Black fornecia para aquele sistema, da água com gelo e da água em ebulição, e esse calor que fazia com que a temperatura não se alterasse, ele chamou de calor latente, que é um conceito que a gente estuda lá na física. E esse conceito, toda essa questão de que essas transformações físicas acontecem a temperatura constante, que para hoje, para nós hoje, é tão óbvio, naquela época, no século XVIII, foi uma verdadeira revolução e foi o início ali da termodinâmica. E Black continuou fazendo seus estudos sobre calor e ele fez uma outra observação. Ele percebeu que 2 corpos com a mesma massa, mas feitos de materiais diferentes, eles necessitam de diferentes quantidades de calor para ter o mesmo aumento de temperatura. E esse calor que faz com que a temperatura se altere, ele chamou de calor específico. Um outro conceito também muito estudado na física. Após 10 anos de trabalho em Glasgow, em 1766, Black retorna então para Edimburgo, onde passou a lecionar na universidade daquela cidade, e ele ficou muito conhecido por ser um professor muito carismático, muito incentivador, inclusive incentivou muitos dos seus estudantes a seguirem carreira na química. E apesar de ter muitos amigos, Black nunca se casou. E em 6 de dezembro de 1799, com 71 anos, ele faleceu, deixando um excelente legado da química para a física. Se você gostou de conhecer essa história, deixe seu like e eu te vejo no próximo perfil. Tchau!